Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta segunda-feira, Mateus capítulo 13, versículos de 31 a 35. Em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior do que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus galhos. Disse por fim outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso Jesus disse à multidão em forma de parábola. De outra maneira, não lhe falava. Porque, para que se cumprisse a profecia, abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, pelas rádios Alternativa FM, Rádio Vida Nova FM, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter vocês aqui. Lembrando que hoje nós temos o nosso grupo de oração, Luz da Misericórdia Divina, início às 19h30 com o terço e às 20 horas o grupo de oração. Hoje a igreja celebra o dia de um grande, famoso santo, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, de uma família nobre, muito religiosa. A família, então, queria que ele seguisse a vida religiosa. Em um determinado momento da sua vida, ele deixou a igreja e seguiu a carreira militar. E lá ele entrou numa guerra que foi atingido por uma bala de canhão. Então ele ficou gravemente ferido, ficou de repouso. E lá no galpão onde ele estava de repouso, tinha alguns livros de santos. E um livro falava a história de São Francisco de Assis. Foi então que ele se converte, porque ele viu a mudança de São Francisco e São Domingos. Então ele queria ser igual a São Francisco. Foi onde ele deixou as riquezas de lado. Ele chegou diante da imagem de Nossa Senhora e colocou diante da imagem a espada dele, abandonando toda a carreira militar, abandonando toda a vida mundana que ele levava. E daí em diante foi um excelente sacerdote, dedicando a sua vida à igreja, dedicando a sua vida aos mais necessitados, mesmo de verdade. Que Santo Inácio de Loyola possa interceder por nós nessa segunda-feira. Amados irmãos, Jesus hoje, ele conta 2 parábolas conhecidíssimas, né? A parábola primeiro do grão de mostarda e depois do fermento. O grão de mostarda, não sei se você já teve a oportunidade de pegar na sua mão. É uma semente minúscula, que ela é muito pequena, mas que quando germinada na terra se torna uma grande hortaliça, ao ponto, como a palavra mesmo diz, que você acabou de ouvir, ao ponto dos pássaros fazerem ninhos lá, de tão forte, de tão resistente, tão grande que ela fica. E depois Jesus fala do fermento. Fermento, quando você coloca na massa, ele serve para quê? Para crescer a massa, para fermentar a massa. Olha só, 2 parábolas, 2 exemplos que Jesus dá do reino dos céus. Primeiro, a mostarda. Segundo, o fermento. O grão de mostarda, nós não vemos o céu. Nós vemos assim, o céu cheio de estrela, as nuvens e tal. Mas o paraíso, que é além do céu onde Jesus está, espera cada um de nós, nós não vemos. Então, Jesus fala também do fermento. O fermento é aquele que faz crescer, faz dar crescer aquela massa do bolo, a massa do pão. Assim também é no reino de Deus. Possamos entregar verdadeiramente, buscar esse Deus. Devemos buscar esse Senhor todos os dias da nossa vida. A todo momento nós devemos buscar o Senhor, conhecer mais sobre o Senhor, buscar mais as coisas de Deus. Por isso que Jesus nos conta essas 2 parábolas, que não é revelado a mais ninguém, somente aos escolhidos. Jesus contava essas parábolas somente aos escolhidos. Até mesmo os discípulos ficavam, às vezes, embaraçados com o que Jesus falava por meio de parábolas.
como profeta, nós acabamos de ouvir em Salmo 77, versículo 2, abre aspas, abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação, fecha aspas. Este é um salmo de Davi contando que Jesus falaria em parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Porque somente os escolhidos tinham a capacidade e o entendimento dessas parábolas. Os sábios, os poderosos, não entendiam o que Jesus queria dizer. Então, que nessa segunda-feira, peçamos as bênçãos do Senhor, bênção de Deus na nossa vida, que Ele nos ajude a terminar essa semana, a iniciar essa semana e terminar com as bênçãos de Deus. Espero hoje no grupo de oração. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Paz e bem. Você já sabe, né? Não se esqueça de compartilhar.